O Hezbollah reivindicou ataques contra o Centro de Inteligência e Base Naval de Israel. O movimento islamita reivindicou ainda o lançamento de foguetes nas imediações de Tel Aviv. O exército israelense afirmou em um comunicado que, após o acionamento das sirenes no centro de Israel, foram identificados 5 projéteis procedentes do Líbano e que a maioria foi interceptada. Na segunda-feira, a ONU condenou o que chamou de danos consideráveis causados em instalações civis pelos bombardeios israelenses no Líbano. É que no último domingo, Israel atacou um grupo financeiro vinculado ao Hezbollah. Sérgio Zagarino, acredito que você estava aqui ontem, quando eu entrevistei o Major Rafael Rosenstein, das Forças de Defesa de Israel. E ele informava que eram instituições financeiras que mantinham o Hezbollah e enviavam recursos para o Hezbollah. E eu cheguei a indagar o seguinte: você tem certeza? Porque quando a gente aqui, num país, fecha uma instituição financeira ligada ao crime organizado, é porque foi feita uma investigação antes. Ele disse que sim. Como você vê esse aspecto, a posição da ONU e o conflito que se arrasta de lado a lado e parece que não tem hora para acabar? Capês, eu estava muito atento ontem à resposta do Major e ele afirmou de forma convicta e me convenceu de que o setor de inteligência de Israel detém todas as informações necessárias para jamais atacar ali a região que possa ter civis ou então grupos que não sejam de fato esses bancos que estão financiando essas organizações terroristas. Tanto é verdade que numa hipótese de buscar a paz, ele deixou uma frase que vou repetir aqui hoje, porque ela me chama muito a atenção. Ele disse assim: se Israel largar as armas, Israel deixará de existir. Se os terroristas largarem as armas, talvez nós conseguimmos chegar na paz. O que ele quis dizer com isso? Que é evidente que essa guerra ela é provocada exclusivamente apenas por um lado, o lado dos terroristas. E a ONU ela tem que ter mais influência, mais coragem de poder intervir para poder criar corredores humanitários para tirar o povo palestino, o povo iraniano dessas regiões, tanto na faixa de Gaza quanto no Irã. Você percebe que quem sofre ali é a população. Porque é aquela famosa frase, é uma guerra tomada pela decisão de uma pessoa, de 2 pessoas, e você sofre ali com milhões e milhões da população. Vejam, a solução está com o extermínio total de todos os grupos terroristas. O mundo tem que fazer um esforço em conjunto, em que pese essa questão geopolítica. Os Estados Unidos tinham que financiar, a ONU tinha que sedimentar, porque nós já vivemos essa história. 80 anos atrás, vivemos a história de um outro grupo terrorista, de uma forma diferente. Mas só quem é da comunidade judaica, só quem é de Israel sabe o quão sofrido foi. Israel está coberto de razão em se defender, porque essa guerra não foi provocada por ele, Capês. Doutora Eliana Passarelli, a temida promotora de justiça do Ministério Público. Quem conhece, tem medo. Doutora Eliana Passarelli, existe alguma solução que seja exclusivamente militar para este problema? Porque Israel já venceu a guerra de 49, 48, 56, quando foi a questão do Canal de Suez, 67, 73. A invasão do Líbano foi um fracasso, em 2006 foi outra tragédia para Israel e os problemas continuam aqui. Se houver somente a solução militar, como é que fica para a imensa população palestina, libanesa e israelense que não quer as organizações terroristas e quer a paz? Como você vê esse cenário triste que se arrasta já há quase 80 anos? Capês, eu vejo uma solução não só de natureza militar, mas também uma solução de natureza humanitária, né? Eu acho que a ONU, nesse momento, tem um papel importantíssimo, mas ainda está tímida, né, em relação a resolver de vez o problema desse conflito. Eu acho que esse conflito, eu já disse a última vez que eu estive aqui e volto a repetir, esse conflito é um conflito religioso. Enquanto nós tratarmos somente disso, com militarismo, a questão religiosa, nós não chegaremos a conclusão nenhuma. Muito pelo contrário, os libaneses que não, em tese, não tem nada a ver com essa história, mas que abrigam
né, esses grupos extremistas sofrerão, todos eles, a todo momento, como nós vimos agora, o ataque ao bunker. E as 8.000 pessoas feridas e sabemos lá quantas já mortas, né? Feridos e mortos. Então, eu vejo neste momento, eu vejo que todos nós, o mundo pede a paz. E pede a paz de uma maneira que não seja só religiosa, também através do militarismo, mas que basicamente tenha um acordo de paz. Não será definitivo, nós demoraremos mais 80 anos, eu acredito, em função do próprio aspecto religioso, das religiões que tomam força cada vez maior, exatamente em função dos seus extremismos. É muito difícil a gente falar aqui no Brasil, né, quando nós temos essa possibilidade de ideias religiosas borbulhando em todas as circunstâncias, em todos os aspectos, né, porque nós não, graças a Deus, não temos essa interferência religiosa no governo, mas lá é completamente diferente. É verdade. E, João Belucci, olha só, quando você quer asfixiar um determinado grupo, um grupo terrorista, um grupo financeiro, um inimigo, você vai lá e follow the money e asfixia financeiramente. Aqui está sendo feito isso contra o PCC. E olha só, Belucci, você que entende do mercado financeiro, o exército de Israel afirmou ter localizado um bunker do grupo Hezbollah com, chuta, mais de 500 milhões de dólares, $500 bilhão em ouro e dinheiro. O abrigo estava localizado sob um hospital, olha só que crime, em Beirute, no Líbano. Esse era um dos esconderijos que servia de refúgio para Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, morto na semana passada. É muito dinheiro, Belucci, e o Irã irriga os recursos para manter a força ativa do Hezbollah, que tem 100 mil foguetes e dezenas de milhares de guerrilheiros fortemente armados e treinados. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, Capesi. A gente vê que não só o Irã, como se especula também que o Catar participe desse financiamento para esses grupos terroristas. Não é o único grupo terrorista, né? Tem o Hezbollah, tem outros atuando ali. A gente tem um caldeirão muito pegando fogo. O que eu observo é que o que me parece é que Israel parou de dar tanto ouvido, ouvir tanto a crítica internacional e passou a agir de fato. Porque grande parte dos israelenses deseja isso de fato, que Israel vá para cima, acabe com esses grupos terroristas e não exerça simplesmente um direito de defesa quando atacado, mas que vá efetivamente para o ataque, que é o que tem feito em múltiplas frentes, porque Israel, além de muito rico, tem essa possibilidade tecnológica. Não tem um número tão grande de soldados, até pela população ser pequena. Com relação a esse número, ele certamente é uma cifra do que o Hezbollah tem. Vide que o Irã, o Catar e outros países, que são os verdadeiros fomentadores de todas essas crises, irrigam com muito mais dinheiro essa região. O que a gente tem, infelizmente, como por exemplo no caso do Líbano, é que as instituições estão todas em frangalhos, tomadas pelo Hezbollah. Ainda que se derrube esses grupos, situação similar na Palestina, na Cisjordânia, ainda que você derrube os grupos terroristas, não há instituições sólidas para que se possibilitem grupos que lá atuem e lutem por democracia, por paz. Enfim, é uma situação muito complicada. Agora, eu não me oponho, eu acho que Israel tem feito isso de tomar fisicamente esses espaços, porque, vide no caso do Hezbollah no Líbano, a população quer a paz, quer a paz, só que não tem instituições fortes. Se eu tiro o Hezbollah, quem que vai substituir? Rapidamente o grupo se recompõe e volta ao poder. O mesmo caso do Afeganistão. Os Estados Unidos ficou lá bastante tempo, chegou a gastar $1 trilhão, na hora que saiu, o grupo terrorista voltou ao poder. Então você precisa primeiro fomentar a criação de instituições, que não é simples. A gente tem essa questão dos radicais islâmicos, que muito se diz, e muito se especula, eles são a minoria dos grupos islâmicos. Mas essa minoria é numerosa, se especula em milhões o número dessas pessoas. Então ela é uma minoria de milhões de pessoas. Então o Israel luta pela sua sobrevivência, mais que isso também, Capês, luta pela sobrevivência dessas democracias ocidentais livres, porque se cair Israel, certamente as próximas cairão. Laércio Liana, certamente 70%, 75% da população de Israel aprovaria
um processo de paz e um diálogo com os países vizinhos. No entanto, grupos como Hamas e tantos outros que se alinham a ele, grupos sunitas, Hezbollah, grupos xiitas, não deixam estabelecer a paz. E aí existe uma retroalimentação entre esses grupos e os extremistas da extrema-direita de Israel. Nós temos ali o suporte ao atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é um suporte frágil, tem 120 cadeiras no Knesset, ele tem 64, agora parece que conseguiu mais 4, tem 68 cadeiras, mas ele depende da extrema-direita para se manter e perpetuar, e ela não quer a paz, evidentemente. Então, esta retroalimentação é muito ruim e impede que se chegue a um acordo e um entendimento de paz. Eu queria que você fizesse também uma análise com relação ao mal que provocam esses grupos terroristas, alimentando aqueles que não desejam a paz e o entendimento. Pois bem, Capês. Bem, esses grupos terroristas, como já disse nossa colega aqui, simplesmente eles não fazem parte do Estado Democrático de Direito, simplesmente eles querem ali tomar o poder a qualquer custo, Os grupos em si, eles vão se espalhando ali no Oriente Médio, cada vez em mais países. Na hora que nós verificamos esse ponto aqui do Líbano ali, o ataque, coloca debaixo de hospital, um bunker. Justamente para quê? Para poder ter uma proteção financeira, que é o follow the money, que é importante. Muitas vezes você não consegue seguir o dinheiro porque ele é o físico, né? Justamente o follow the money a gente consegue hoje saber onde está sendo alimentado quando ele é o digital, por exemplo, no caso do Brasil, Pix ou transferências bancárias. Mas eles vão fazendo isso somente pelo poder. Ao meu ver, esses grupos, eles utilizam um argumento religioso, muitas vezes, mas, na verdade, não tem nada a ver com religião. Eles querem dominar aquela região, querem ter o poder sobre aquela riqueza. Na hora que você verifica lá no Líbano, no Irã, qual é um desses outros países aí, quem é o chefe de Estado, tem tudo. Já a população não tem nada. E eles são líderes religiosos. Você não vê eles montando uma estrutura para o bem do seu próprio país. Não estou falando de Israel, tá? É para o bem do próprio país. Então, é natural que, quando tem um lado extremo, a gente chama de tensões, né? Quando alguém vai para a extrema esquerda ou extrema direita, aumenta essa tensão, todo mundo acaba se repelindo mais, aumentando a guerra. Como você disse, eu tenho certeza que lá 80%, 70% de Israel sim vai querer a paz, o Líbano também. Mas como fazer com esse pequeno grupo que busca o poder pelo poder? É uma ditadura. Eu insisto, você utiliza argumentos religiosos, e você com tanto dinheiro que o Irã, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ele não consegue distribuir riqueza para a sua própria população. Não se faz investidas para melhorar o desenvolvimento econômico, mas sim a guerra pela guerra. É a arte da guerra. Eu não tenho o que fazer hoje, eu não consigo estar de bem contigo, então vamos guerrear. Sempre precisa de algum factoide para poder brigar. Então, resumindo, essa visão que eu tenho, ninguém quer acabar com a guerra, nenhum dos lados. Talvez Israel, mas os demais países não querem por causa desses líderes, supostos líderes religiosos, dessas ditaduras. Exatamente. Há uma intolerância muito grande. Veja bem, 500 milhões de dólares, fora os bunkers que não foram localizados ainda, ou seja, muito dinheiro sendo desviado, orientado, dinheiro ilícito provavelmente, o dinheiro clandestino sendo dirigido e endereçado para alimentar a máquina de guerra do Hezbollah. E isso traz efeitos danosos em todo o mundo. Você veja, o tráfico marítimo, o tráfico comercial no Mar Vermelho, que vem ali, passa pelo Canal de Suez, depois passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb, depois passa pelo Estreito de Hormuz, está completamente bloqueado por ação dos Houthis, que vão disparando foguetes e mísseis e afundando navios mercantes que por ali passam. O preço do frete das mercadorias transportadas, do petróleo, começa a sofrer, evidentemente, um grande prejuízo e aumento em razão desse tipo de ação. Por outro lado, o porto de Haifa, em Israel, está completamente paralisado. Muitos jovens aí de ambos os lados, inocentes, morrendo, e os terroristas vão cada vez mais
turbinando a máquina de guerra e inviabilizando o processo de paz. Agora, o meu querido Sérgio Zagarino, 500 milhões de dólares. Essa guerra está longe de acabar, porque na faixa de Gaza ainda é um período estreito, uma extensão territorial estreita, um perímetro menor. Agora, no Líbano, não. Você tem todo ali o Vale do Bekaa, tem toda ali a extensão do país, são pelo menos 180, 200 quilômetros para cima, e o Hezbollah está ali há muito tempo se armando e se treinando. Realmente uma situação muito difícil. Que período triste esse início do século XXI para a humanidade. Capês, você tem muita dificuldade de conseguir, quanto maior o território, localizar esse tipo de material, esses bunkers. Então, mais uma vez, o trabalho que foi feito pelo Estado de Israel é brilhante, porque você conseguir localizar ali no subterrâneo, embaixo de um hospital, e eu quero destacar esse ponto, você que está em casa presta atenção, embaixo de um hospital, você acha que isso se trata de seres humanos para ter uma conduta dessa? Uma pessoa que utiliza como escudo para proteção de seus líderes, proteção do seu dinheiro, dinheiro que a gente nem sabe de onde vem e como vai, utiliza um hospital, escola. Quando eu falo que esse grupo tem que ser exterminado, Fernando, é uma opinião sincera na defesa do que a gente chama de direitos humanos. É inadmissível. Nós temos que acabar com qualquer vínculo de grupos terroristas com esse povo. Porque o povo do Irã, o povo do Líbano, o povo da Palestina, eu tenho certeza absoluta, é um povo muito bom, um povo que não tem uma diversidade religiosa, como bem pontuou a Helena, como no Brasil, mas tem a religião deles e a gente respeita. É um povo que tem uma moral e costumes diferentes do nosso e tá tudo bem, a gente respeita. O que a gente não consegue entender é como que o mundo fica observando atitudes de grupos extremistas, terroristas, contrários a um mínimo de direitos humanos. Muito bem.